Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, hoje domingo 6 de março, a igreja segue, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela existência desta igreja, 45 anos de organização. Para quem ainda não conhece um pouco como é a nossa estrutura, a nossa história, nós comemoramos 45 anos de organização, quando deixamos de ser uma congregação e passamos a ser uma igreja, onde temos, assim, autonomia para o trabalho e sem dependência de um outro conselho, de uma outra igreja. Então, 45 anos de organização como igreja neste lugar. Antes disso, a igreja circulou aí, creio que por uns 10 a 15 anos, em outros endereços aqui nessa região, até fixar nesse endereço que já estamos aqui há 45 anos. Um breve resumo dessa contagem, que nós fazemos da existência desta igreja. E esta igreja tem sido uma igreja singular, uma igreja extremamente abençoada por Deus. Também quero agradecer a sua presença, você que está conosco, você que nos assiste em sua casa neste momento, agradecer o que Deus tem feito por esta igreja, através da sua presença, através do seu culto, da sua oração, do seu ministério, dos seus dons, dos seus talentos. A igreja se faz assim, ela é um corpo, ela é um organismo vivo, onde o cabeça eu sei quem é, que é Deus. Daí para baixo, eu não sei nem o que eu sou, mas sei que eu faço parte, estou ali e quero ficar até a volta do Senhor Jesus, amém? Então você precisa perceber isso, a sua importância, o seu valor na construção, na história desta igreja, e o que esta igreja já fez e o que ela ainda vai fazer em prol do reino de Deus aqui na face da terra. Olha que coisa interessante, como que você é importante, como você é necessário. Como Deus, na sua sabedoria, escolheu você, escolheu a nós, para termos tão grande privilégio de levar a palavra, de pregar a palavra, de sermos representantes de Deus na face da terra. Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? Você representa Deus aqui na terra? Você está ungido, ou seja, autorizado a falar de Deus, das coisas de Deus na face da terra. Não é pouca coisa. Anjos ousaram a querer fazer, e Deus fala assim, dá um tempinho aí. É a humanidade. São os homens e as mulheres que eu criei segundo a minha imagem e a minha semelhança. A estes serão lhe dados todos os recursos necessários para dar seguimento à minha vontade na face da terra, levando o meu nome e a minha palavra em todas as nações. Que Deus te abençoe, que Deus continue movimentando o seu coração, e que você possa perceber o tamanho da sua importância no reino de Deus. Deus é que chamou você, e é Ele que tem te dado tudo que é necessário, para fazer com que a sua obra vingue até a sua volta. Amém? Por isso, vamos nos colocar em pé, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus, enquanto Ele caminhava entre nós, aqui na face da terra. Ele operou muitos sinais e prodígios, Ele nos ensinou muitas as coisas, Ele deixou registros de suma importância do seu ministério para nós. Embora Jesus não escreveu nenhum livro, nenhuma carta, não há nenhum registro direto de que ele escreveu, mas todos aqueles que o acompanhavam tinham essa incumbência, essa autorização de Deus para relatar com fidelidade as ações do Senhor Jesus. E se tudo que o Senhor Jesus fez fosse registrado em livros, nós não tínhamos como carregar a sua palavra hoje. Era muita coisa, é muita coisa. Mas aquilo que é necessário para mim e para você, está aí nas suas mãos. Cuide bem, aproveite, leia, medite, porque essa palavra é um divisor de águas na nossa existência. Antes de Cristo e depois de Cristo.
Essa palavra faz essa divisão para nós. Evangelho de Marcos, capítulo 5, apenas o versículo 36 no primeiro momento. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Eu quero ler junto com a igreja. Vamos ler todos nós, numa só voz. Assim nos fala a palavra do Senhor. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Agora, como se você estivesse falando para alguém que precisa crer somente. Vamos lá? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: crê somente. Oh Deus, que esta palavra que o Senhor dirigiu a Jairo no passado, no momento tão delicado da sua vida, Deus, que essa palavra agora, Deus, venha trazer eco em nossos corações. Há corações aqui, Deus, também vivendo uma extrema necessidade, Deus, querendo resposta. Oh Deus, querendo o teu agir nos corações. Há pessoas aqui precisando de socorro, pessoas aflitas, pessoas, Deus, que estão num momento extremamente carente da tua graça e da tua misericórdia, Deus. Por isso, Deus, se houver algum vento de doutrina, algum ponto de dúvida em cada coração nesta noite, que a tua palavra venha, Deus, dizimar, acabar, oh Deus, retroceder tais pensamentos e comportamentos, e esta palavra do Senhor Jesus ao coração de Jairo no passado, seja a tua palavra em nosso coração, que possamos crer somente, porque se cremos, Deus, também a tua palavra diz, veremos a tua glória, teremos a sua resposta, o Senhor será favorável a nós. É o que queremos nesta noite, Deus, o seu favor. Olha para o teu povo, olha para esta igreja, oh Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos. O grande reformador do século XVI, Lutero, ele fez uma declaração de suma importância para nós, que é a nossa declaração de fé também. Ele diz a seguinte: a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser o fundamento de nossa fé e da religião verdadeira. Ou seja, a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser o fundamento de nossa fé e da nossa religião verdadeira. Nós costumamos sempre dizer aos irmãos que estão chegando e fazendo a sua pública profissão de fé: você tem a palavra de Deus como regra e fé da sua vida, e sempre esperamos uma resposta positiva. Sim, eu tenho a palavra de Deus como regra e prática da minha vida e da minha existência, porque se isso for uma verdade no meu coração, na minha vida, significa que a minha vida é conduzida, é regente pelo grande regente do universo, por aquele que criou todas as coisas e nos fez. A minha vida é regrada por Ele a cada momento da minha existência, porque é na sua palavra que eu encontro, a saber, o alimento necessário, a força necessária, a fé necessária, a amizade necessária, o meu bom amigo que está presente em todas as horas, o meu bom Jesus, o meu Deus. É nela que eu vou recorrer a todos os momentos da minha existência. Se por um acaso, em algum momento, as lágrimas começam a sair dos meus olhos, é na palavra que eu vou buscar a resposta, para que no dia seguinte a alegria venha logo, ligeirinho, para mim alegrar o dia. Mas também, se por um acaso a alegria é algo presente na minha vida, é na palavra que eu vou recorrer, para que Deus faça com que esta alegria permaneça enquanto eu existir, independente das fornalhas que estão acesas, prontas para nos tragar. A alegria é uma verdade no coração daqueles que andam pela palavra
e com a palavra como regra de fé e prática. Sabe por quê? Porque essa palavra nos conduz a um contexto final de vitória. Então eu posso declarar a você que está aqui hoje conosco, você que está nos assistindo, sem nenhuma prepotência, mas com grande alegria e certeza, eu não consigo ver alguém que já tenha a vitória como certa em suas vidas, em sua vida, ficar triste, desistir. A Bíblia nos consagra a uma vitória. Então os momentos, as batalhas que nos levam a esta vitória, não pode nos afligir a tal ponto de colocar em nossa vida uma tristeza perpétua, eterna, duradoura. Não, talvez uma guerra, uma batalha aqui possa nos trazer alguns momentos de conflitos e nos proporcionar algumas lágrimas, mas a alegria vem pela manhã, porque a certeza da vitória é certa em Cristo Jesus. Por isso Lutero fala, a Bíblia, e somente a Bíblia deve ser o fundamento de nossa fé e da nossa religião verdadeira. Mas a própria Bíblia fala. O próprio apóstolo Paulo fala isso também. Ele direciona ao jovem pastor Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16, ele fala algo excepcional para as nossas vidas, que nos dá um esclarecimento perfeito do que é a palavra de Deus para nós. Abra aí, 2 Timóteo 3,16, olha o que diz a palavra de Deus. Porque toda a escritura, lá do Gênesis ao Apocalipse, quando o Senhor Jesus comunicou a Moisés, escreve o Pentateuco, ele escreveu. E lá no final, em Apocalipse, Jesus se apresenta naquela visão escatológica a João e fala, escreve o fim das Escrituras. E Paulo vai narrar de uma forma tremenda, porque toda a Escritura sagrada, primeiro, é inspirada por Deus. Então, quando você lê a Bíblia, essa consciência, essa verdade precisa brotar no seu coração. Você não está lendo um livro qualquer. Você está lendo um livro que veio do coração de Deus, da vontade de Deus. São palavras de Deus direcionadas aos homens. E se Ele quis registrar, é porque é importante. É algo essencial para a nossa existência. É algo que precisamos considerar de uma forma especial durante a nossa existência. Ela é inspirada por Deus. E qual o benefício desta obra, desta palavra inspirada por Deus? Ela é excelente, primeiro, para ensinar, extremamente útil. Tem a base dos ensinamentos perante a Bíblia. É rocha, é base eterna para a sua família, para a sua casa e para uma sociedade que precisa encontrar as verdades de Deus. É útil para ensinar a verdade, mas também ela é útil para condenar o erro. Ela condena o erro. E se nós por algum momento andarmos no erro, a Bíblia é o primeiro objeto a ser lançado sobre nós, nos julgando e nos condenando, porque é a palavra de Deus. Ela funciona no primeiro momento como uma palavra de salvação, mas funciona no segundo momento como palavra de justiça, de julgamento. É sob a palavra de Deus que serão todos aqueles que vivem na prática do erro, que serão julgados. Mas também eu posso perceber que se existe o erro, ela também corrige as falhas, e nos ensina a maneira correta de viver. Glória a Deus. Ela revela o nosso erro, mas ela dá o caminho da verdade, da solução, para que possamos acertar a nossa caminhada, conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, para que verdadeiramente temos uma vida abençoada e acompanhada bem de pertinho pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Coerentemente, nós estamos lendo a palavra de Marcos 5,36. A palavra do Senhor Jesus, naquele momento, a Jairo, que se tornou para nós também uma orientação, um aconselhamento, um aprendizado, uma verdade, para que nos momentos de extrema dificuldade não venhamos a cair no erro, e caindo no erro, possamos praticar alguma coisa contrária à palavra de Deus e à vontade de Deus.
Por isso que o Senhor Jesus, naquele momento, de uma forma carinhosa, de uma forma meiga, de braços abertos, de um braço acolhedor, ali totalmente preenchendo o coração de Jairo de uma esperança, a saber que ele, Jesus, é a solução. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Por isso que ele diz: não temas, somente crê em Deus. E esse momento do Senhor Jesus, esse próprio capítulo 5 de Marcos, vai narrar para nós alguns acontecimentos fantásticos do Senhor Jesus. Se você nunca parou para pensar nesse capítulo, eu chamo a sua atenção nesta noite. Primeiro, o capítulo 5 começa com o Senhor Jesus curando e libertando o endemoniado de Gerazeno, aquele que tinha uma legião de demônios em sua vida. Nada, nenhuma corrente, nenhum cadeado, nenhuma corda, nenhum ajuntamento de homens, por mais forte que fosse na face da terra, jamais conseguiu prendê-lo. Ele vivia andando, não tinha como prendê-lo, pelo cemitério, clamando, gritando, de uma forma assustadora. Um homem sem identidade, sem sociedade, não tinha vida social. Se posso dizer que ele tinha uma vida social, a sua vida se deleitava, se posso dizer assim, com os restos mortais de um cemitério, e oprimido diariamente e também durante a noite, ali, por 1000 demônios, por uma legião de demônios em seu coração. Jesus começa aí no capítulo 5, dizendo: eu sou mais forte, sou mais poderoso do que uma legião de demônio. Cura, liberta esse gadareno. Também nós vamos ver, no mesmo contexto, quando o Senhor Jesus foi de barco até essa região do Gadareno, ele também vai de barco até aonde Jairo estava o esperando e aguardando junto à multidão. E essa história começa aí no versículo 21, aonde ele vai narrar o seu pedido, vai demonstrar a sua preocupação. Ele vai se lançar aos pés do Senhor Jesus, e diz essa narrativa: tendo Jesus voltado no barco, ou seja, depois de ter operado aquele milagre ali em Gadar, para o outro lado, ou seja, afluiu para ele as multidões, uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, primeira atitude, prostrou-se aos seus pés. Segunda atitude, insistentemente suplicou para que o Senhor Jesus o socorresse naquele momento. E qual era o problema de Jairo? O problema de Jairo é que no primeiro momento ele sai da sua casa com a sua filhinha de 12 anos, muito enferma, muito doente. E ele vai até Jesus porque ele morava naquela região de Cafarnaum. Então, por algum momento, cremos nós que ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido a saber que Jesus era extremamente poderoso em suas ações, em seu ministério. E ele chega ao momento, mesmo sendo líder de uma sinagoga, ele fala: olha, eu só tenho uma resposta, só tenho uma solução, eu preciso achar Jesus e preciso convencê-lo a vir na minha casa. Porque nesse primeiro momento, Jairo pensava no seu coração: a doença ele cura. E ele vai lá, ele faz a sua parte. Chega Jesus. E Jesus prontamente: sim, eu vou até a sua casa. Mas nessa caminhada aparece uma outra pessoa enferma. Curiosamente, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Uma mulher, não sabemos o nome. Mas num ato de fé, toca na orla das vestes do Senhor Jesus. E ela é curada. Ela é curada de imediato. Jesus percebe isso. Ela se lança aos pés do Senhor Jesus, também glorifica o nome do Senhor Jesus, se prostra ao Senhor Jesus, reconhece o poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus a abençoa naquele momento, mas após este milagre chega uma grande notícia, uma terrível notícia. Chega às pessoas que conheciam Jairo e estavam em sua casa e diz: não molesta mais o mestre, a sua filha morreu. Que notícia! Tanto esforço. O texto nos revela que havia uma multidão com Jesus. Ele vai em frente a essa multidão. Consegue estar cara a cara com Jesus. Consegue o sim de Jesus: eu vou à sua casa. Mas a notícia que chega
é desanimadora. Sua filha já morreu. Talvez Jairo pense assim, poxa, essa mulher que já vive há tanto tempo e doente, teve o privilégio de ser curada, e minha filha de 12 anos não vai ter o privilégio de viver. Não deu tempo de Jesus chegar lá. Jesus percebe isso em nossos corações. Quando nós, por algum momento, estamos sem esperança, como já nos esgotamos de toda certeza de que alguma coisa, alguma possibilidade poderá dar certo nas nossas aflições. Jesus percebe logo, e é por isso que o Senhor Jesus diz, olha, crê somente, crê somente. E nós vamos perceber que o ato de crer, irmãos, crer somente, tem tudo a ver com a minha postura. E é o que nós vamos perceber isso claramente na vida de Jairo. Nós vamos ver isso claramente na vida daquela mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus. Nós vamos ver que após a libertação do gadareno, nós vamos ver a postura deste homem diante do Senhor, como ele se prostra, como ele se lança aos pés do Senhor Jesus. E nós precisamos estar atento a isso, porque talvez alguém possa pensar, pastor, mas isso já é uma atitude dos antigos. Você está chamando o meu Deus de antigo, de antiquado, de ultrapassado, de vencido. Você está falando que as leis do Senhor já não servem mais para as leis, para os dias de hoje? Que a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus, nós é que damos o verdadeiro direcionamento dessa palavra, então o servir ao Senhor tem que ser do jeito que eu acho, e não do jeito que a palavra nos apresenta. Eu quero te chamar a atenção. Deus é Deus em todo o tempo. E a sua palavra é viva em todo o tempo e é eficaz em todo o tempo. Então o nosso comportamento tem que ser de acordo com a palavra de Deus e não a palavra de Deus de acordo com os meus comportamentos. E o prostrar diante do Senhor é uma atitude que também confere a nós, seres humanos, que estamos diante do Senhor e clamando pelo seu favor a cada dia da nossa existência. Jairo sabia disso. Mas o que significa se prostrar diante do Senhor? Presta atenção, querido. Abaixar-se. Curvar-se, e essa particularmente eu gosto mais, humilhar-se em postura de súplica ou de adoração. E eu creio que foi esta a intenção singular de Jairo, de se prostrar. Sim, ele abaixou, sim, ele se curvou, mas a forma que ele se lançou aos pés do Senhor Jesus foi de humilhação, se humilhou, foi uma postura de súplica, aí ao mesmo tempo de adoração, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo que ele era a resposta, a verdade. Então ele se lança, não importa quem eu sou o chefe da sinagoga, eu conheço as escrituras, eu organizo as orações do templo, eu escolho quem vai pregar, quem não vai pregar, eu vejo se tudo está dentro de um contexto judaico, mas eu sei quem é Jesus, eu o conheço, e o que eu sou não importa, importa quem é Jesus diante de mim. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs, se nós não temos as condições de nos prostrar diante do Senhor Jesus, nós não temos condições de obter o melhor dele, logo não temos condições de ter dele tudo que ele tem por nós, e muito menos crer nele, como aquele que tem as soluções para os nossos problemas. Irmãos, tenho falado muito a respeito de oração, mas eu creio que as nossas orações passam por um flagelo sem precedentes. As nossas orações têm sido vencidas pela terrível famigerada falta de tempo. Tem sido vencida por uma arma tão potente que tem nos sucumbido a nos prostrar diante do Senhor. E aproveitamos a caminhada do dia enquanto eu estou de pé. Jesus, eu estou orando, eu estou saindo, eu estou orando, eu estou falando contigo, eu estou aqui. O Senhor está me ouvindo. Mas em nenhum momento nós olhamos para Cristo e deixamos tudo o que temos que fazer e nos prostramos diante dele e nos lançamos ao pó e clamamos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Qual foi a última vez que você lançou ao pó? Qual foi a última vez que você se abaixou para Jesus? Qual foi a última vez que você se curvou para Jesus? Qual foi a última vez que você se humilhou para Jesus? Eu estou diante do templo, eu estou diante do povo de Deus. Isso é comum eu fazer, porque todos aqui pensam igualmente, agem igualmente. Mas quando o mundo viu a igreja prostrada diante dele, eu quero te dizer um exemplo que aconteceu na minha caminhada quando seminarista.
E quando a igreja estava mais atenta a algumas questões sociais que estavam nos envolvendo. Quando aconteceu as diretas já, a igreja foi para a rua. E eu lembro que eu estava de serviço. E aproveitei naquele momento para dar uma cobertura àquela passeata pacífica de adoração ou louvor ao Senhor. Quando chegamos na Praça 8, o palanque estava lá, pastor Hernandes e tantas outras autoridades da igreja daquele tempo, em frente à Praça 8 ali. Tinha ali um palanque. E no momento que a igreja se preparava para adorar o Senhor e clamar ao Senhor pela nação, para que Deus pudesse intervir com poder e graça e direcionar esta nação, alguém impulsionado pelo inimigo, possuídos de demônios, começaram a escalar ali os degraus daquele palanque, numa intenção de tirar os microfones dos pastores, daqueles que estavam ministrando, e naquele ato conjunto, a igreja se prostrou num asfalto sujo, fedorento, empoeirado, enlamaçado. A igreja se lançou no joelho e todos oraram. E a imagem que nós vemos e assistimos foi homens agarrados numa grade, sem poder se soltar, porque Deus os congelou, os aprisionou, e o diabo não se manifestou mais, enquanto não acabamos de orar e cantar ao Senhor, glória a Deus. Igreja se prostrando ao ar livre, parando tudo para dizer, glória a Deus, o Senhor que tem o recurso de todas as coisas. Ó, Igreja Presbiteriana da Glória, quer existir mais 45 anos sendo abençoada? Sai do seu pedestal e caia no pó e reconheça Deus. Foi isso que Jairo fez. Jairo, um chefe de sinagoga, Jairo ocupava uma posição importante, mas ele se prostrou diante do Senhor. A sinagoga onde Jairo era o maioral, era basicamente uma assembleia judaica que se reunia para orar e se dedicar à leitura e exposição das Escrituras. Ó, Jairo vem de um recinto que orava. Jairo vem de um recinto que a Bíblia era lida. Mas Jairo não veio de um recinto que as pessoas se prostravam diante de Jesus exclusivamente. E ele teve que sair do seu estado de conforto, da sua sinagoga, como chefe, como coordenador, um dos anciãos que eram responsáveis por toda a liturgia, e agora vai pela rua, agora vai até o mar, vai diante de todos, e agora tem um endereço, tem um comportamento, tem uma atitude. Creio que ele traz em si no coração todas as escrituras do Velho Testamento, tudo que os profetas tinham dito, e agora ele reconhece aquelas profecias como verdadeiras, e agora ele se lança, ele se prostra ao pó, diante de uma multidão, vendo-o como chefe da sinagoga, mas agora prostrado diante de Jesus. Crer somente tem tudo a ver com a nossa postura, porque se eu creio que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, eu não tenho nenhum receio, nenhum impedimento de prostrar aos seus pés. Porque eu estou diante do Deus certo, da pessoa certa. Assim que Jairo fez. Minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva. E olha a fé de Jairo, e ela viverá. Mas era uma doença ainda. Era uma doença ainda. Mas quando chega a notícia da morte, ele ouve do Senhor Jesus, lá no versículo 36, não temas, crê somente. E Jesus foi com ele, e ali, já naquele momento, uma grande multidão o seguia. Que no primeiro momento foi um obstáculo à vontade e o desejo de Jairo. Mas o que é o tempo para Deus? O que é uma hora para Deus? 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3, 4. Eu lembro e creio.
4 dias Lázaro já estava sepultado. E o Filho de Deus orando, dando glória ao Senhor e dizendo: eu sei, Pai, que Tu ouves, sempre ouve a minha oração. Eu Te glorifico, agora que Teu nome seja glorificado. Lázaro, sai para fora. O que é um minuto para Deus? Pobre corações humanos, desesperados, distante do crer, da fé absoluta, que ainda tentam com as suas mãos, ainda tentam com as suas mentes, os seus conhecimentos e com as suas habilidades, tentar ter as respostas e as soluções, enquanto Deus só te pede isso: crê somente, e você vai e se prostra diante do Senhor. E aí chega a notícia, a partir do verso 21 a 24. Falava ele ainda com Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Por que ainda incomoda o mestre? 2 situações que merecem consideração. Primeiro, a filha morreu. A filha morreu de 12 anos. Todo aquele esforço agora, no primeiro momento, nos parece cair por terra. De nada valeu. De nada valeu. Segunda questão que eu preciso considerar: por que ainda incomodas o mestre? Igreja do Deus vivo, cuidados com os profetas que não fazem parte do reino de Deus. Existem 2 tipos de profetas, no mínimo, talvez 3. O primeiro são os profetas que acham que só eles têm a palavra da verdade e que você não consegue por si só chegar até a verdade. Eles tentam te dominar, te trazer não ao aprisco do Senhor, mas ao aprisco dele, da sua própria vontade. E para isso profetiza. E para isso se coloca como Deus na terra para te atender. E te afasta da palavra, te cega, para que você não busque na palavra o que de fato você tem que fazer diante daquilo que te aflige tremendamente. Foi assim que apareceu os falsos profetas da casa de Jairo. Por que tu oportunas? Por que te incomodas o mestre? O segundo tipo de profetas são aqueles que não têm interesse de ver você seguir o verdadeiro Deus. E o que puder fazer para que você não o siga, ele vai fazer. Com comportamentos, com mentiras, com inverdade, com perseguições. Tudo ele vai fazer para que você verdadeiramente não vá na fonte e busque o que você deseja, crendo, e vai receber. São aqueles que querem desmoronar, destruir a sua fé. São aqueles que já estão com pedra e cada pedra tem um nome nas mãos. A primeira a saber: por que você ora se Deus nunca ouve a sua oração e você já está afligido há quanto tempo? Onde está o seu Deus? É a segunda pedra. Enquanto você chora e lamenta. Terceira pedra: por que você frequenta a igreja? Igreja, pode ser crente em qualquer lugar. O que tem de desigrejado, e o que a pandemia fez de desigrejado, de pessoas que agora vivem só na internet, querendo pregar a palavra e longe da casa de Deus, e como tem seguidores essas pessoas. São as pessoas que querem tirar você da comunhão de Deus. São as pedras que estão lançando para destruir a sua fé. Essas pessoas chegaram assim para Jairo. Não chegaram para chorar, para lamentar. Chegaram para roubar a esperança e destruir qualquer possibilidade que ele tinha em Cristo para conseguir o seu objetivo. Por que incomodas o mestre? Mas eu quero te dizer, querido, que em segundo lugar, crer somente é ter ouvido só para Jesus. E Jesus tem uma sensibilidade com isso. Vocês têm um prazer de fazer com que você não dê ouvido aos falsos profetas. Que Jesus diz assim, sem acudir, que o texto diz as palavras daquelas pessoas e diz: Jairo,
dê importância a isso não. Crê somente. Crê somente. Eu falei com você que eu ia à sua casa, eu vou à sua casa. Não é porque agora lhe trouxeram a notícia que a menina morreu, que o meu objetivo não vai acontecer. Pelo contrário. Nós cantamos, sou Deus de promessa, eu prometi que ia na sua casa. E onde Jesus chega, irmãos, a morte corre. Porque a mentira da morte será manifestada, será mostrada a todas as pessoas. E Jesus fala isso. Mas para crer nesta verdade, eu preciso ter ouvido só para Jesus. E Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Isso traz para nós algumas verdades. Primeiro, creia somente para não dar ouvido às incredulidades que vêm do mundo, para não vos tornar semelhante aos incrédulos. Você já percebeu isso? As pessoas querem tirar você de Cristo para que você seja semelhante a eles, incrédulos. Incrédulos. E aí cabe a você e a nós, se assim praticarmos os adágios bíblicos. Volta a porca se mover na lama depois de limpa. Qual é o outro adágio? Volta o cão ao vômito. As pessoas querem que isso aconteça conosco. Eles querem roubar a nossa fé, destruir, mas aquele que crê não pode dar ouvido somente a Cristo, porque eles querem nos tornar incrédulo como eles, semelhante a eles. Segundo, o mundo não crê no poder de Deus, nós cremos, é problema deles não crerem. Eu não estou nem aí pelo que o mundo pensa de Deus, eu sei que Deus pode todas as coisas, e isso traz um conforto muito grande no meu coração. E me deixa feliz e satisfeito a saber que eu creio e que o mundo não crê, só isso. Mas eu não quero ser semelhante a eles. Mas o mundo tenta fazer com que você não creia em Deus. E quantos têm feito isso? Quantos têm dado ouvido ao mundo? Quantos têm se cansado na caminhada? Quantos não estão mais em comunhão com Deus? Porque o mundo os convenceram. O mundo venceu. E ao invés de dar ouvido a Jesus, crê somente, eu dei ouvido à multidão. Não incomoda mais o mestre. Fizeram de uma frase um mandamento que todo dia é lançado aos nossos ouvidos. E muitos têm crido. Segundo, eu preciso crer em libertação. O gadareno é o nosso maior exemplo. Eu creio que Deus pode libertar. Eu também creio que o mar pode ser acalmado, a tempestade pode ser vencida, eu creio. Jesus viveu isso e venceu isso, então o mundo não vai destruir a minha fé. Eu creio em Deus, eu creio que Deus ressuscita mortos, eu creio que Ele ressuscitou. Então creia somente e não dê ouvido aos falsos profetas, não dê ouvido ao mundo, não dê ouvido o que uma boa parte da internet prega e que uma boa parte das nossas amizades tentam nos convencer e que são muito mais astutos muitas vezes do que nós, porque somos tímidos. E não queremos contrariar ninguém com a palavra de Deus. Não queremos incomodar. Eu acho e vejo isso às vezes, uma incoerência sem precedente do mundo. Você não pode abrir a voz para falar de Deus, porque você pode ser condenado em alguma situação jurídica. Mas o mundo pode botar na porta da minha casa um baile funk sem precedência, e eu não posso falar assim: olha, eu não concordo com isso na porta da minha casa. Aí é cultura, é normal. Mas a palavra de Deus também não pode ser uma cultura cristã, evangélica, séria, compromissada com a verdade. A palavra de Deus também não pode ser algo que eu tenha liberdade de colocar em todos os lugares, já que eu também tenho e sou obrigado muitas vezes de aceitar o que o mundo lança sobre nós. Eu preciso crer somente, mas eu não posso concordar e conformar, e eu preciso orar e defender a minha fé em alto e bom som, aonde quer que eu estiver, porque Deus estará ali comigo. Senão eu tenho que excluir da minha Bíblia, da palavra que o Senhor me deu, as histórias que eu creio, de Daniel, de Cedraque, de Mesaque
de Abednego e tantos outros que, exilado em templos e em comunidades pagãs, cultuaram o Senhor na autoridade, não temendo nenhuma agressão, nenhuma condenação, mesmo que isso foi propício, mas Deus estava com ele. Porque eram homens que tinham como primeiro mandamento: crê somente e pronto. Crê somente e pronto. E o texto diz: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Aí Jesus já começa a formar um time de vencedores. A multidão incrédula e aqueles que foram dar a notícia que não tinha mais jeito, Jesus em resposta fala assim: Pedro, vem comigo. Tiago, vem comigo. João, venha comigo. E nós vamos mostrar para esses incrédulos o poder do meu Pai. Apenas 4 contra uma multidão, quanto um número considerável de pessoas, fez com que a incredulidade deles pudesse visualizar quão grande é o meu Deus e o seu Deus. Sabia que Deus fez isso com você um dia? Te chamou para que você fosse testemunha dos seus feitos poderosos? Para que você fosse um diferencial nesse mundo incrédulo? E Jesus, aqui nessa atitude, já começa a dizer: aquele que Ele tem levantado e escolhido para experimentar o melhor de Deus, e aquele que Ele tem afastado para serem condenados no tempo devido. Vem cá, Pedro. Vem cá, Tiago. Vem cá, João. Vem comigo. Vamos fazer um negocinho ali. Vamos abençoar Jairo. Vamos trazer alegria para esse coração. E vamos contrariar os incrédulos. Vamos entristecer os incrédulos. Vamos transformar o choro dele num riso de ironia. E depois esse riso de ironia, vamos transformar num choro permanente. Porque estarão condenados. Então isso nos leva a crer numa terceira situação. Crer somente nos leva a testemunhar o sobrenatural. E eu quero abrir um parênteses e dizer isso: Senhor, como eu desejo isso nesses dias. Tenho uma frase comigo que eu sempre falo: eu não preciso de milagres para crer em Deus. Porque eu sou o próprio milagre de Deus, então eu não posso contrariar o que Deus fez na minha vida. E eu sei que foi Deus que fez, porque nenhum homem poderia fazer o que Ele fez. Mas nesses dias eu tenho conversado com Deus e tenho falado assim: Senhor, nada neste mundo vai roubar a minha fé de Ti, o meu amor por Ti. A minha história diz que eu larguei tudo por Ti, porque eu creio em Ti. Não foi uma moeda de troca. Então na minha vida eu não preciso de milagres, porque eu creio. Eu preciso daquilo que é necessário para a minha existência e sei que isso o Senhor tem me dado e vai me dar até a Tua volta. Nada mais do que isso, Senhor. Mas eu acho que o Teu povo está precisando de uma lição espiritual, do sobrenatural. Os nossos corações têm ficado engessados, empedrados. E por que não dizer como nosso coração está tão incomodado com as coisas que estão acontecendo aí fora? Alguns extremamente assustados, apavorados. Se Jesus estivesse no barco da nossa existência hoje aqui, queridos, no meio dessas turbulências, Ele estaria acalmando o nosso coração, resolvendo todos os problemas externos, mas estaria também falando conosco assim: homens e mulheres de pequena fé, aonde está a fé de vocês? Para estarem tão desesperados assim. Jesus não saiu do barco ainda não, querido, e nem vai sair. Esse barco vai chegar no destino certo, queira o mundo ou não, queira o diabo ou não. Esse barco que Jesus está, e se você estiver nele, independente do que está acontecendo lá fora, vai chegar ao outro lado. Ele chegou a um lado, libertou o Nazareno, o Gadareno. Chegou do outro lado, curou uma mulher com 12 anos,
sofrendo de hemorragia e ainda de quebra, ressuscitou a filha de Lázaro. Eita, barquinho bom, hein? Com Jesus ele vai em todas as direções, acalmando, curando, se manifestando. Então, ó igreja, acenda a sua fé, creia, porque aquele que crê é testemunha do sobrenatural. Chegando à casa do chefe, o texto diz assim, da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Primeiro eu quero destacar, diante deste cenário que Jesus chega, uma verdade é esclarecedora, é pertinente, não tem dúvida. Que verdade é essa? A menina morreu. Por que eu digo isso? Porque choravam e pranteavam. Era prova que a morte era uma verdade na casa de Jairo. Uma morte prematura, mas era verdade. Para os incrédulos, a morte não poderia ser vencida. Morreu, acabou. É assim que o mundo pensa. O mundo sempre vai trazer uma justificativa para que você não prossiga na sua fé, para obter os desejos do seu coração, para a glória de Deus e para a sua alegria. Todos os problemas para o mundo não têm solução. Para aqueles que creem, vão experimentar o sobrenatural no tempo devido. Não importa o tempo que você está em oração, o tempo que Deus ainda não agiu na sua vida, mas quando Ele agir, tudo se fará novo, diferenciado. Segundo, eu posso perceber que se os incrédulos pensavam que a morte não poderia ser vencida, quando Jesus chega naquele lugar, nós temos uma segunda grande verdade, que a última palavra não é da morte, é de Jesus. A última palavra não é da morte, o último inimigo a ser vencido é de Jesus. Creia nisso, igreja. E ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus mesmo dá a resposta na sua pergunta, a criança não está morta. Olha que Jesus dialogando com os incrédulos. Jesus já antecedendo, prevendo o que havia de acontecer. Por quê? Olha, ao entrar diz, por que estáis em alvoroço e chorais? E antes que aquelas pessoas incrédulas dessem a resposta, Jesus mesmo dá a resposta, a criança não está morta, mas dorme. O ambiente mudou. Choros, lágrimas. Não. O texto termina dizendo, e riam-se dele. De quem? De Jesus. Porque ele falou que a menina não está morta, mas dorme. Com Jesus, toda morte é um sono. Com Jesus, toda morte é um sono prazeroso. Porque ao ser despertado, aquele que viveu e morreu com Cristo, terá a visão do céu, do Filho de Deus, o acolhendo para a eternidade. Para a eternidade com Jesus. Mas a morte sem Jesus é o caminho do sofrimento, da angústia, de dores eternas. Porque quando acordar, aqueles quando acordarem sem Jesus após a morte, terá o pesadelo que jamais acabará da sua vida. Contemplará todo o inferno. E tudo que o inferno tem de pior, ele vai usufruir por toda a eternidade. Riam-se dele. Guarde isso no seu coração. E que você nunca ria do Senhor Jesus. Creia somente. Trocaram o choro da morte pelo riso da zombaria. Que mudança de comportamento, né? Riram não de alegria, riram para zombar de Cristo.
Riram para declarar sua incredulidade. Aquele povo, quando deram risada, porque Cristo falou que a menina não tinha morrido e apenas dormia, a sua risada contemplou e autenticou a incredulidade daquele povo que assistia Jairo naquele momento de dor. Riram porque não creram em Jesus. Olha o que acontece, e eu estou encerrando. Olha o que acontece depois disso. O texto nos fala assim: tendo ele, porém, presta atenção, igreja, sair a todos, todos quem? Incrédulos. Todos que riram zombando de Jesus, saiam todos. Tomou o pai da criança, quem era o pai? Jairo. Por pouco ele não estava nessa geração de incrédulos, porque Jesus foi taxativo: creia somente. E ele se posicionou do lado de Jesus e foi até a sua casa. Creu, creu, creu. Tomou o pai da menina e a mãe da criança, que na graça do Senhor Jesus, toda a família é contemplada quando um crê. Crê e será salvo tu e a tua. Você crê nisso? Então não desista da sua casa, creia somente. Creia somente. E se alguém te disser que seu filho não tem jeito, que seu pai não tem jeito, que a sua mãe não tem jeito, que um parente não tem jeito, ó, pega um dedinho assim, pega o outro assim. Não dá para perceber, mas eu quero dizer que aqui tem um sinal de uma cruz. Vai a essa pessoa e fala assim: afastai. Acabou. Creia somente. E Jairo creu. E foi contemplado ele e a sua esposa, junto com mais quem? Jesus. Olha, time de pessoas de fé: João, Pedro, Tiago e aquela menina que naquele momento morta, mas iria acordar pelo poder de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Só pode ser testemunhas dos feitos poderosos do Senhor quem crê em Cristo. Por isso que eu falei alguns instantes antes, eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, coloque no nosso coração o crer de uma forma tão tremenda, que possamos experimentar nos dias de hoje, enxergar e ver e perceber o sobrenatural que está para nos ser oferecido, quando cremos nisso absolutamente. Crê. Os discípulos Pedro, Tiago e João, os pais da menina, foram testemunha deste milagre. Entraram no quarto e viram um corpo sobre a cama, morta, mas agora um corpo que acorda, por obra do Senhor Jesus. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Então creia que Jesus, primeira igreja, tem todo o poder. A igreja precisa crer somente, para vermos o milagre de Deus, o sobrenatural. Poder sobre as enfermidades. Deus cura as enfermidades. Deus quer curar, mas se cremos que isso é possível. Deus tem poder sobre a natureza, toda a natureza, aonde quer que seja nesse mundo. Ele coordena a natureza. Também tem domínio sobre os demônios. E também tem domínio sobre a morte, o último inimigo a ser vencido. Mas esses fatores do poder de Deus sobre nós só terão um efeito se a igreja crer. E crer de uma forma que a palavra nos ensina, prostrado diante do Senhor. Porque quando a igreja crê e se prostra, nós proporcionamos que o poder de Deus se revele a nós e a glória do Senhor se manifesta permanente entre nós. O texto diz que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Glória a Deus. E eu concluo, irmãos. Eu concluo. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Eu confesso
que quando nós presenciamos o sobrenatural do Senhor, eu não me acostumo com isso, eu fico admirado. Em alguns momentos me dá crise de riso, eu começo a rir. Em outros momentos eu começo a chorar, mas um choro assim tão especial, tão gostoso, tão particular, que é inexplicável. Quando o Senhor se apresenta com o sobrenatural sobre nós. Que coisa gostosa, que coisa prazerosa. Então eu fico também admirado e glorificando e falando como o poder de Deus é grande. E como Ele é suficiente para atingir todas as nossas necessidades de forma perfeita, conforme a sua vontade, o seu querer. Mas eu destaco aqui algo, irmãos, que merece para nós muita atenção. Os incrédulos também ficaram admirados. Presta atenção nisso. Os incrédulos ficaram admirados com aquele milagre tão grande. Porque primeiro, riram de Jesus, porque Jesus falou, não, a menina dorme. Não, a menina morreu. Então, quando a criança sai do quarto, abraçada aos seus pais, eles ficaram assim, admirados. Os incrédulos que não creem em Jesus enquanto vivem, também terão mais uma oportunidade de ficar admirado. E eu vou explicar daqui a pouco. Virá o dia em que os incrédulos serão separados dos que creram. Nesta mesma analogia de Jesus na casa de Jairo, Jesus chega, os incrédulos saem, aqueles que creem, poucos, entrem. E no final, os que viram e presenciaram o milagre, admirados, glorificados, agradecidos, abraçado com Cristo para a eternidade. Mas aqueles incrédulos, admirados, mas admirados pelo tamanho do poder de Deus, mas admirados porque foram excluídos por Deus, porque não creram em Deus. Isso vai acontecer também. Vai chegar um dia que os incrédulos serão separados da presença de Deus, porque não creram, e ficarão admirados com isso, porque não haverá força visível ou espiritual, terrena, que vai poder fazer inverter quando Deus declarar os incrédulos separados para a condenação eterna. Ficarão admirados, decepcionados, mas não terão mais possibilidade de retornar ao Senhor. Assim como na casa de Jairo, queridos, preste atenção, os incrédulos ficaram de fora, não entraram no quarto do milagre, não entraram no quarto da cura, e também no dia do Senhor não entrarão no céu. Só os que creram puderam entrar, e assim também será nos tempos do Senhor sobre a humanidade. Os que estão rindo do cristianismo, aqueles que estão rindo do Senhor Jesus hoje, aqueles que estão rindo e zombando da palavra, aqueles que estão rindo e zombando da igreja, aqueles que estão rindo e zombando de homens e mulheres que o Senhor tem valor sobre eles, tem consideração, chamou e escolheu. Esses que estão rindo contra a vontade de Deus, estarão naquele grande dia chorando, porque receberão a sentença da condenação. E aqueles que estão hoje chorando pelas perseguições, lamentando pelas dificuldades da nossa caminhada, um dia se alegrarão eternamente com o Senhor Jesus, porque creram e receberam o céu como herança. Os que creram não choraram, mas viveram alegremente para todo sempre. Igreja do Deus vivo, 45 anos de organização. Talvez existam irmãos que estão aqui hoje com mais de 45 anos no reino de Deus. É momento, é hora de nos prostrarmos diante do Senhor e crer somente. Só esse exercício para nós vivenciarmos uma fé inabalável. Crer somente. Crer somente. Se isto for uma verdade no seu coração, como foi uma verdade na vida de Jairo, você verá a glória de Deus. O agir de Deus será propício à sua existência. Crê somente. Amém? Glória a Deus. Tudo certinho? Podemos sair e enfrentar o mundo?
Vai ouvir coisas? Crê somente. Vai ver coisas? Crê somente. Vai ser agredido? Creia somente. Vai ser tentado? Creia somente. E a regra de fé e prática é esta que está em suas mãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para te ensinar a verdade, útil para condenar o erro, útil para corrigir as faltas, mas extremamente útil para ensinar você, todo o povo de Deus, para viver de maneira certa, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então, nas suas mãos está tudo o que você precisa para continuar exercitando a sua fé e crendo somente em Cristo Jesus.